Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar na história impressionante de duas crianças portuguesas, o Francisco e a Jacinta Marto. Eles saíram de uma vida completamente anônima, cuidando de ovelhas em campos distantes, e foram parar num lugar de destaque que ecoou pelo mundo inteiro. Essa é uma jornada sobre como a fé, quando vivida de um jeito radical e inocente, pode deixar uma marca que o tempo não apaga. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, olha, ela revela uma história de encontros com o céu e uma entrega total a Deus que é, ao mesmo tempo, super comovente e muito inspiradora. A jornada deles tem cada detalhe incrível e vale muito a pena ficar até o final para descobrir tudo. Antes da gente começar, se histórias de fé e de transformação como essa tocam o coração, já considera se inscrever no canal. Assim, a gente consegue continuar trazendo essas narrativas que inspiram tanta gente. Agora sim, vamos lá. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa no mundo simples dos pastores, para entender bem as raízes deles. Depois, vamos ver os encontros celestiais que mudaram absolutamente tudo. Daí, vamos entender como o Francisco e a Jacinta seguiram caminhos espirituais bem diferentes, que terminaram numa oferta final de amor que levou eles à santidade reconhecida no mundo todo. Para a gente entender a grandeza da vida deles, primeiro a gente precisa conhecer a simplicidade do mundo em que viviam. Um vilarejo pequeno, agrícola lá em Portugal, bem longe de toda a agitação da época. Foi ali o berço desses dois futuros santos. Como a gente vê aqui, a vida deles era comum em todos os sentidos. Eram filhos de uma família grande, modesta, sabe, sem acesso a estudo formal, não sabiam ler nem escrever. A formação deles vinha da fé simples que aprendiam em casa e do ritmo da natureza. Desde muito pequenos, o trabalho deles era pastorear ovelhas com a prima Lúcia. Era um mundo de silêncio, de observação, de simplicidade. Talvez o terreno perfeito para o que estava por vir, né? Só que essa rotina tranquila, previsível, estava prestes a ser quebrada de um jeito que ninguém mesmo podia imaginar. Vamos agora para o ano que redefiniu a vida deles e colocou Fátima no mapa do mundo. Tudo começou em 1916, com as aparições do que eles descreveram como um anjo. Mas foi no ano seguinte que as coisas se intensificaram de verdade. De maio a outubro de 1917, eles relataram encontros todo mês com Nossa Senhora. Essa rotina só foi quebrada em agosto, e não por escolha deles, mas porque foram presos pelas autoridades locais que não acreditavam e estavam bem alarmadas. A aparição, segundo eles contaram, aconteceu logo depois que foram soltos, no dia 19. Depois das aparições, cada criança respondeu a esse chamado do céu de um jeito muito particular. Vamos primeiro conhecer o Francisco e a sua profunda vocação para a contemplação, para o silêncio. Esse slide aqui mostra uma coisa fascinante. Mesmo passando pela mesmíssima experiência, os dois irmãos sentiram e reagiram de maneiras bem diferentes. O Francisco, que era o mais velho, se sentiu movido por um desejo de consolar a Deus, que ele sentia que estava triste pelos pecados do mundo. Já a Jacinta, a mais nova, sentiu uma compaixão enorme pelos pecadores, o que a levou a uma viva de sacrifício por eles. Essa frase do Francisco diz tudo, né? Mostra uma fé que não era baseada em livros ou em teologia, mas numa experiência interna, quase mística. Ele não precisava entender, ele sentia a presença de Deus. E foi esse sentimento que guiou ele para uma vida de silêncio e adoração. O Francisco era um menino de natureza calma, que via a beleza de Deus em tudo, na criação. E um detalhe muito importante é que durante as aparições, ele via as figuras celestiais, mas não ouvia o que elas diziam. A missão dele, então, se tornou puramente contemplativa. Passar horas em oração silenciosa, fazendo companhia ao Jesus escondido no sacrário para consolar ele. Agora, vamos olhar para Jacinta. A jornada espiritual dela foi menos sobre o silêncio interior e mais sobre uma transformação exterior impressionante, que revelou uma maturidade espiritual que é surpreendente para a idade dela. Os relatos de antes das aparições descrevem a Jacinta como uma criança um tanto mimada, como muitas da idade dela. Mas os encontros com o céu provocaram uma mudança radical. Aquele foco natural nos próprios desejos deu lugar a uma preocupação intensa e super generosa com os outros, que ela expressava oferecendo sacrifícios. A Jacinta ficou especialmente impressionada com a visão do sofrimento dos pecadores. A partir daí, cada coisinha do dia dela virou uma oferta. Ela rezava e se sacrificava pela conversão deles e também pelo Papa. Um exemplo disso, que é muito tocante, era o de dividir o lanche dela com as crianças mais pobres, ficando em jejum por amor.
Essa entrega total do Francisco e da Jacinta chegou ao seu ponto máximo nos últimos anos de vida deles. A doença, que para muita gente é uma tragédia, para eles se tornou o ponto final da sua oferta de amor a Deus. Em 1918, os dois foram atingidos pela epidemia de broncopneumonia. O Francisco aceitou a doença com muita serenidade e faleceu em casa, em paz, em abril de 1919. A jornada da Jacinta foi mais longa e mais dolorosa. Ela aguentou uma hospitalização difícil e uma cirurgia sem anestesia completa. E como Nossa Senhora tinha previsto, ela morreu sozinha, num hospital em Lisboa, em fevereiro de 1920, oferecendo todo o seu sofrimento. A história deles não acabou com a morte. Pelo contrário, a fama de santidade deles só cresceu, e a Igreja começou o processo para reconhecer oficialmente o heroísmo da vida dessas duas crianças. Mas olha, o reconhecimento oficial da Igreja não foi da noite para o dia, não. Levou um bom tempo. O processo todo começou lá em 1952. Aí, no dia 13 de maio de 2000, eles foram beatificados pelo Papa São João Paulo II, em Fátima. E, finalmente, num momento histórico, bem no centenário das aparições, em 13 de maio de 2017, o Papa Francisco os declarou santos, apresentando eles como modelos de fé para o mundo inteiro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. No mundo tão complicado como o nosso, o que será que a gente pode aprender com a simplicidade, com a capacidade de sacrifício e com o amor profundo a Deus que o Francisco e a Jacinta demonstraram? A vida deles é um convite para a gente olhar para o que realmente importa. A história dos Santos Pastorinhos de Fátima é uma lembrança muito forte de como uma vida simples pode ter um impacto extraordinário. Se essa exploração despertou a curiosidade, fica o convite para continuar essa jornada de descoberta aqui no nosso canal, onde a gente explora outras vidas fascinantes de santos. Muito obrigada pela companhia.